Olá, eu estou aqui mais um dia com uma palavra abençoada, uma mensagem abençoada da palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração. A palavra de hoje está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Aqui diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Glória a Deus. Deus está nos dando um entendimento tremendo aqui nessa mensagem, nesse versículo. Olha o ensinamento que Deus está trazendo nesse dia de hoje. Deus fala para que quando nós entrarmos na casa de Deus, que quando nós estivermos chegando diante da presença dele, que nós temos que ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Por quê? Olha o que diz aqui. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Por que Deus pede para que nós venhamos a ouvir mais e falar menos? E também diz que as nossas palavras sejam poucas diante de Deus. Você sabia que quando nós oramos ao Senhor, nós estamos falando com Deus? E você sabia, irmãos, que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco? Quando nós estamos orando, somos nós falando com Deus. Quando estamos ouvindo a palavra de Deus, é Deus falando conosco. É muito importante que nós venhamos, primeiramente, ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Primeiramente, nós temos que ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações, porque Ele é Deus. E depois nós correspondemos a Ele com a nossa oração. Quando nós vamos à casa do Senhor, temos que estar com os nossos ouvidos aguçados para ouvir o que Deus tem a falar conosco, para depois nós correspondermos a Ele em oração. Amém? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, parte B, diz assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus, ele envia a sua palavra. E de que maneira Deus fala conosco? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, Jesus fala aos nossos corações. E aqui diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Agora vamos para Isaías capítulo 43, versículo 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Ou seja, nós primeiro precisamos ouvir de Deus aquilo que Deus tem para falar conosco.
Nós temos que entender, ser tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí o Senhor diz, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Deus quer justificar as nossas razões. Deus quer justificar as nossas orações. Deus quer atender a todos os nossos pedidos que nós fazemos a Ele através de uma oração. Mas nós temos que ter cuidado para que as nossas orações não venham a ser sacrifícios de tolo. Como assim? Quando nós começamos a orar a Ele, pedir coisas a Ele, colocar coisas diante do seu altar, sacrifícios, orações, que não estão de acordo com a vontade dele, ou até mesmo não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso vai ser sacrifício de tolo. Quando nós entrarmos em oração com Deus, nós temos que ter propriedade naquilo que nós estamos falando. É aquilo que eu falei. Quando nós oramos ao Senhor, somos nós falando com Deus. Agora, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E Ele promete que a palavra que Ele nos enviar não vai voltar para Ele vazia. Mas como assim, Roger? A palavra que Ele te enviar não voltará para Ele vazia. Aquela palavra que Deus colocar dentro do nosso coração e nos fazer entender através da instrução da palavra de Deus, através da revelação do Espírito Santo, nós temos que corresponder a Deus em oração tudo aquilo que Ele está falando conosco. Tudo aquilo que a palavra de Deus está falando conosco, está falando no profundo do nosso coração, depois nós vamos orar a Deus confirmando tudo aquilo que nós entendemos através da leitura bíblica da palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor diz que a palavra que Ele enviar não pode voltar para Ele vazia. Deus não pode falar conosco através da palavra e depois simplesmente nós entrarmos em oração a Ele falando sacrifícios de tolos, falando coisas que não estão de acordo com a sua vontade. É como diz a palavra de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos próprios deleites, em vossas próprias concupiscências. Nós temos que chegar diante de Deus em oração, com sabedoria, com propriedade. Mas por quê? Por que nós temos que ter esse cuidado? Se eu sou homem de Deus, se nós somos homens de Deus, se nós estamos na presença de Deus, será que nós não vamos orar com propriedade? Se o Espírito de Deus já está dentro de nós, será que o que a gente vai falar com Deus de nós mesmos não vai subir como cheiro suave às narinas do Senhor, aos olhos do Senhor? Nem sempre, meus irmãos. Eu vou mostrar para vocês. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus em oração sem saber o que pedir. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos preocupados em falar, mas não estamos preocupados em ouvir o que Deus tem para falar conosco. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Primeiro eu ouço, entendo o que Deus está falando comigo, entendo a direção que Deus está me dando. Depois eu exponho para Ele. Senhor, eu li a Tua palavra falou no profundo do meu coração. E eu estou entendendo o que o Senhor quer que eu faça. Eu estou entendendo o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu entendi isso,
isso e isso através da tua palavra. Meu Pai, confirma, reconfirma, vai à frente, Senhor. Espírito de Deus, intercede por mim, que eu venha tomar a decisão certa, que eu venha fazer a coisa certa. A oração, a palavra que Deus falou contigo, ela tem que ser correspondida a Deus através da oração. Tem que ser correspondida ao Senhor. Ela não pode voltar para Ele vazia. Ela tem que prosperar para aquilo que foi enviada. A promessa de Deus, ela tem que se cumprir. Aquilo que Deus envia através da palavra dele, não volta para Ele vazia, mas faz o que lhe apraz. Essa é a vontade de Deus. É que toda a palavra que Ele enviar para você e falar no seu coração, ela venha ser recíproca. Ela venha fluir. Ela venha ser praticada no seu dia a dia. Em nome de Jesus. É o que está dizendo a palavra de Deus. Vamos voltar aqui para Isaías 43, 26. Para terminar. Diz aqui: procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Meus irmãos, quando nós chegamos diante de Deus em oração para suplicar um favor, para pedir que Ele entre com a sua justiça sobre as nossas vidas, para pedir que Ele entre com o seu favor, com a sua providência, nós temos que as nossas razões devem ser justas. As nossas razões devem ser justas diante dos olhos dele. Por isso que diz aqui, procura lembrar-me. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Meus irmãos, se as nossas razões não forem justas diante dos olhos de Deus, Deus ele não pode justificar. Deus não pode justificar aquele que está errado nas suas razões. Por isso, nós precisamos primeiro ouvir de Deus o que Ele tem para nos falar. Porque certamente, se nós estivermos errados nas nossas razões, Ele vai nos mostrar. Você está errado. Então, quando nós vamos entrar juntamente com Ele em oração, em juízo, a gente vai entrar com o coração contrito e quebrantado, primeiramente pedindo perdão pelos nossos erros e as nossas falhas. E depois, a gente apresenta as nossas justas razões. Meus irmãos, para que as nossas razões estejam justas, todas as nossas razões têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque se as nossas razões, as nossas vontades e os nossos pedidos não estiverem de acordo com a palavra de Deus, Ele não pode nos justificar. Não pode. Para terminar, vamos lá em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Por quê? Primeiramente, olha o que diz a palavra. Se vós estiverdes em mim, primeiramente você tem que estar em Deus. E segundo, a palavra dele tem que estar em você. Aí você vai pedir tudo o que você quiser, mas não com as suas palavras, não com as vontades e os desejos que estão dentro do seu coração, mas com as vontades e com os desejos que estão no coração de Deus. Porque se a palavra de Deus estiver dentro do seu coração, tudo que você pedir vai estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Apresenta-me as tuas causas, para que eu possa te justificar. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. E com certeza absoluta, ela há de dar fruto no seu coração e na sua vida. Em nome de Jesus. Então, ouça mais o que Deus tem para falar contigo. Evita falar e prometer coisas precipitadamente para Deus. Até mesmo prometer coisas
que você mesmo já sabe que você não vai poder cumprir aquilo que você está prometendo. Quando prometer algo ao Senhor, tenha certeza de que você vai poder cumprir aquilo que você está prometendo. Para que não venha a ser um sacrifício de tolo. Para que não venha a ser uma oração em vão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa alcançar os objetivos do seu coração e poder cumprir os desejos do seu coração. Em nome de Jesus. Feche seus olhos que eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Santo Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, pela boa palavra que o Senhor nos deixaste, meu Pai, para que o nosso entendimento viesse a florescer como frutos, meu Pai, viçosos, meu Pai, que estão à beira do ribeiro, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo pela vida dessa pessoa, meu Pai, que está ouvindo essa palavra, que está vendo esse vídeo, meu Pai. Eu não sei onde essa pessoa está, meu Pai. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja sempre pronta a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para ela. Pai, meu Deus, que essa pessoa possa entender os planos do Espírito Santo para a vida dela. Meu Deus, que o Espírito de Deus possa auxiliar ela a cada minuto, a cada segundo, a cada dia e a cada decisão. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa entender, meu Pai, que a fé possa brotar no coração dela, meu Pai, e que ela possa corresponder ao Senhor em oração tudo aquilo que ela entendeu dessa palavra, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus possa falar ainda mais ao coração desta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, para que ela venha a ser abençoada em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, os seus planos e os seus projetos que estiverem de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Esses são os meus votos para a sua vida. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.